Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí, iniciando a sequência de aulas à distância. Esse é um instrumento que nós temos agora no momento, até toda essa pandemia do coronavírus passar. E nós vamos ter aí a sequência agora das aulas para a gente fechar a apostila 1 de vocês, né? Também estou de visual novo, então aquele monobloco de cabelo e barba sumiu. Deu lugar aqui, essa cutis bonita, e simpática, que vai agora, durante esse período de quarentena, estar dando aula aí para vocês, tá ok? Bem, gente, vamos retomar do ponto que nós paramos. Não sei se vocês se recordam, mas até a gente ter a interrupção ali das aulas, a gente estava falando sobre cartografia e tinha visto os seguintes assuntos em relação à cartografia. Então acompanhe aqui comigo. Nós tínhamos visto o que é cartografia, Então lembra lá que a gente definiu o que era cartografia, que é a arte e a ciência de fazer mapas, confeccionar mapas. Definimos o que era mapa, então bom relembrar aí que mapa é uma representação parcial ou total da superfície da Terra, E nós vimos os elementos de um mapa. Na verdade, nós comentamos os 5, lembra lá, que é o primeiro, título, legenda e orientação, que nós fizemos inclusive exercícios em sala de aula a respeito desse assunto, e ficou faltando 2 elementos do mapa, que são as projeções cartográficas e a escala, que nós vamos aqui agora trabalhar nessa aula, projeções cartográficas, e depois mais uma aula só exclusivo sobre escalas. Tá ok? Então, seguindo a sequência do que vocês têm ali na apostila de vocês. Bem, gente, quem está aí acompanhando, eu peço que abra ali na página 31 da apostila, que é onde nós temos o conteúdo que a gente vai trabalhar aqui nessa aula. Bem, quando nós falamos de projeções cartográficas, gente, nós precisamos lembrar de que elas são necessárias para resolver 2 questões importantes. Tá? Primeiro, que é a transferência de dados. Então, ninguém tem como sair com um globo na mão para se localizar. Isso não tem como. Tá? O globo ele é importante, é a melhor representação da superfície da Terra, porque a gente sabe que a Terra tem um formato próximo ao esférico, mas para você poder determinar o tamanho do teu lote, ou então se localizar na cidade de Curitiba, a gente precisa de uma superfície plana. Então, as projeções, elas fazem esse trabalho de pegar os dados da superfície da Terra e transportar justamente para uma superfície plana. E o segundo, que é superar as distorções, ou seja, toda forma de representação tem algum tipo de erro. Toda forma de representação nem sempre consegue superar os problemas da esfericidade da Terra, certo? Então, para isso, eu coloquei aqui um desenho para vocês entenderem um pouquinho o que eu estou querendo dizer com isso. Então, aqui eu tenho a Terra, formato aproximado, tá, gente? Então, meu círculo aqui não é dos melhores. Mas lembre que a Terra, a forma da Terra, não é uma esfera, A gente viu nas aulas anteriores que o formato é de um geóide e que para cartografia nós usamos o elipsoide de revolução, em que a Terra é achatada nos polos e tem uma gordurinha localizada na cintura. Então ela é mais ela é mais larga na cintura e achatada nos polos. Então olha só, eu quero um pedaço da minha superfície da Terra, vou fazer o transporte, vou criar meu mapa. Nesse processo eu nem sempre consigo representar ipsis literis ou do jeito que é essa superfície. Então, eu sempre vou ter acompanhando um nível de distorção, de alteração dessa realidade. As minhas projeções sempre vão ser, gente, um conjunto do quê? De meridianos e de paralelos, que me auxiliam nesse transporte desses dados. Tá ok? Bem, quando a gente fala de projeções cartográficas, é importante nós destacarmos 3 famílias ou 3 tipos principais, Todos eles estão relacionados, gente, com uma forma geométrica, tá? Um plano, um cone ou então um cilindro. Por isso que, em relação a essas formas geométricas, elas acabam recebendo o seu nome, tá?
Então vamos dar uma olhada nessas 3 famílias que eu desenhei aqui, né? Tentei desenhar aí da melhor forma possível, tá? Então olha só, primeira projeção é a chamada plana. Então eu tenho aqui o planeta Terra, tá bom? Pego esse planeta e assento em cima de uma folha, em cima de um plano. Então você vai ter aqui um sistema em que nós vamos ter paralelos circulares e meridianos partindo de um centro indo para o infinito, tá? Esse tipo de projeção ela recebe mais outros 2 tipos de nomes, também chamada de azimutal e dipolar. Por que polar? Porque ela é boa para representar principalmente o polo sul e o polo norte do nosso planeta. Então se você pegar um atlas, vai ver que geralmente ele vai estar, a parte relacionada à Antártida e o Ártico vai estar representado em cima dessa projeção. Então você tem um centro, né? Vou ter os meus paralelos circulares, os meridianos retos, tá? E no centro dele eu tenho uma representação perfeita lá da Antártida, por exemplo. À medida que eu vou para as bordas, já fica difícil de se plotar os dados. Então inicia-se aquele problema que é a distorção, tá? Bem, segunda forma de representação que nós temos, de famílias, de projeções, são as projeções que nós chamamos de cônicas. Por quê, gente? Tá aqui o desenho que eu fiz, ó, como me dediquei, né? Então, é o chapeuzinho do palhaço, tá? Então, eu tenho a Terra e tenho um cone que vai justamente envolver uma parte do nosso planeta, tá? Ela é muito boa, principalmente para a representação das latitudes médias. Se a primeira projeção era indicada para os polos, essa aqui é indicada para as latitudes médias. Então, a Eurásia, América do Norte, Austrália, sul da América do Sul, então a Argentina, por exemplo, tem mapas geralmente nesse sistema que é o cônico, tá? Você vai perceber o seguinte, que há um feixe inicial, né, da onde partem os meus meridianos, mas que são retos, e eles se estendem para onde? Para o infinito. E os meus paralelos vão ser arcos, tá? À medida que eu vou para as bordas, abaixo, direita e esquerda, eu vou ter distorção do meu desenho, tá bom? Então ela também tem limitações em termos de distorção, tá? A última família ou tipo é a mais popular, é a mais usada, é inclusive aquela que vai ter várias outras derivações, tá? Que é a projeção que nós chamamos de cilíndrica, tá? Projeção cilíndrica, gente, ela pensa, né, na representação da Terra a partir de um cilindro que envolve o nosso planeta. Então eu tenho aqui esse cilindro, pode ver que eu tenho meridianos retos, paralelos também vão ser retos, envolvendo todo o nosso planeta, e ela vai representar com precisão muito grande as regiões das baixas latitudes, as regiões que nós chamamos de intertropicais. Então, onde está grande parte da África, onde está a América do Sul em grande parte, América Central, Caribe, certo? O sul todo da Ásia, ela é representada com precisão por essa projeção, que é a projeção cilíndrica, tá bom? Ela também recebe um segundo nome, Mercator. Por quê? Porque ela foi criada por um cartógrafo, tá? Belga, chamado Gerardus Mercator, que lá no século XVI resolveu esse problema de representação da superfície da Terra, principalmente com relação às distâncias, e criou esta projeção, que a gente chama de cilíndrica. A partir da projeção dele, né, nós temos várias outras derivações, certo? Bem, esses desenhos estão na apostila? Estão. Se você for ver ali na página 32, você vai ver que cada uma dessas projeções aqui recebe também outros nomes, estão relacionadas com outros nomes, mas basicamente são as 3 projeções principais que nós temos, tá bom? Bem, como eu falei para vocês, as projeções cilíndricas são aquelas que a gente considera as melhores para representar principalmente o planeta todo. Se a cônica
E a plana, ela é utilizada principalmente para representar parte do nosso planeta. As cilíndricas, elas já são utilizadas para poder se fazer planisférios. E por conta disso, ela é a mais usada, a mais difundida. Né? A partir da cilíndrica, nós temos outros sistemas, né, que são de Molloway, Robinson e Peters. Todos eles estão ali na apostila de vocês, então vocês podem ficar ali tranquilos, vai aparecer ali na página 32 de vocês. Então são derivações, né, da projeção cilíndrica, tá bom? Bem, para a gente fechar a aula e completar aí um pouco a questão desse conteúdo, eu quero fazer com vocês a questão 33 que está ali na apostila de vocês. Tá? Vocês podem ver na página 32, como eu falei, está aqui, ó, né? Então, as demais projeções que a gente comentou, então é importante ressaltar isso aí, dar uma olhada, né? E na página 31, a projeção de Mercator. Tá? Bem, vamos lá para a página 33 e ver o que ali se pede, né? O exercício que se pede. Vocês têm ali um texto falando a respeito de Arno Peters, da projeção de Peters, tá bom? E depois o exercício, né? Abaixo de um mapa ali que vocês têm representando o mundo, né? Então, pergunta ali, o mapa de Peters foi considerado um contraponto ideológico ao de Mercator. Quais foram as razões para isso? Bem, gente, nesse exercício, a gente precisa aí entender algumas expressões que aparecem na cartografia. Essas expressões, elas estão também na página 31 ali da apostila, então pode ficar tranquilo, né? Mas aqui, nesse caso desse exercício, nós temos aí, de certa forma, uma comparação entre duas projeções, a projeção de Mercator e a projeção de Peters. Se você olhar ali a apostila, você vai ver que a de Peters, primeiro que ela aparece com o mundo invertido. Então, o sul, o hemisfério sul, está na parte superior do mapa e o hemisfério norte na parte inferior. Então já dá um estranhamento. Ué, professor, mas isso não é errado? Não, não é errado. Lembre-se que a Terra no espaço não tem em cima e embaixo, certo? Não existe isso. Então eu posso representar invertido? Pode representar invertido, como está ali a projeção de Peters, certo? Então, é o primeiro fato. Segundo, você vai ver que todos os continentes estão meio que esticados. O seu contorno está um pouco estranho daquilo que vocês estão acostumados, principalmente se comparar com a projeção de Peters, que é a mais utilizada, né? Então, essa projeção, ela recebe duas indicações, Peters. Ela é equivalente e ela é terceiro-mundista, tá? Equivalente porque ela não está preocupada com o contorno e com as distâncias. Ela está preocupada com as áreas. Então, ela faz uma correção no tamanho dos continentes para mostrar a proporcionalidade entre os diferentes continentes e, particularmente, entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, certo? Segundo, ela destaca principalmente o terceiro mundo. Ela tem uma visão geopolítica, ela tem uma tendência, tá? Peters criou essa projeção, não foi lá nos séculos passados, foi em 73, para tentar justamente corrigir o que ele considerava um erro ideológico da projeção de Mercator, que destaca muito a Europa nessa projeção. Tá? Então, Peters busca aí corrigir, segundo ele, dois erros que ele vê em Mercator. As áreas, né, e a questão relacionada com o terceiro mundo, tá bom? Bem, e Mercator? Mercator, gente, você tem que guardar, são 3 palavrinhas importantes, tá? Ela é considerada conforme, equidistante e eurocêntrica, tá? Então, Mercator, ela foi criada lá no século XVI, já comentei agora aqui para vocês, e ela foi resolver um problema que era vital para eles naquela época, calcular distâncias para as grandes navegações. Tá? Então, ela é muito precisa, exata, no cálculo de distâncias de um ponto para o outro. Por isso, até hoje, as suas derivações são utilizadas para mapas náuticos. Tá? Segundo,
ela é conforme, ou seja, ela preserva os ângulos e com isso preserva o contorno dos continentes, né? Ela dá um contorno correto dos continentes. E é acusada de eurocêntrica. Na verdade, Mercator não estava preocupado na época com geopolítica, gente. Ele estava preocupado com a resolução de um problema, tá? Que era justamente o cálculo de distância entre pontos e que era fundamental para os navegadores, ou seja, eles poderem traçar rotas seguras entre o Atlântico, entre o Índico, entre o Pacífico. Tá? Então, essa visão geopolítica de Peters, aliás, geopolítica de Mercator, não era assim tão presente, não. Peters é mais tendencioso, sim. Mercator nem estava sonhando com isso na época. Tá? Então, são 3 características importantes. Ah, professor, essas expressões estão na apostila? Repetindo, estão ali na página 31. Ficou faltando de uma expressão ali que é chamada afilática. Tá? Então, as projeções cônicas, às vezes, elas são... algumas são tidas como afiláticas, tá? E mesmo algumas cilíndricas. Então, as áreas e os contornos não são tão precisos. Então, recebe esse nome, tá bom? Gente, para fechar a aula, deixa eu dar algumas dicas aqui para vocês de exercícios. Então, no caderno de exercícios, de atividades, né, eu gostaria que vocês aí tentassem resolver 3 questões, certo? Ali daquele caderno. Na página 14, o exercício 6, que vai trabalhar com Peters e Mercator, assim como esse exercício que acabei aí indicando para vocês a resolução, tá? Na página 18, é um exercício objetivo, trabalhando com as 3 projeções, aqueles desenhos que eu acabei de mostrar ali para vocês, que eu fiz aqui no quadro. E depois, na página 20, reforçando mais uma vez Peters, certo? Eu espero que tenha valido esse tempo aí, né? Estudem, continuem no seu ritmo normal, busquem aí diariamente, né? O conteúdo, rever ele, conteúdo novo, então fazer os exercícios aí indicados. E as dúvidas que vocês tiverem, por favor, vocês mandem lá no portal, vocês mandem lá no sistema que foi montado, né, no Google Class, e vão tirando as dúvidas que vocês tenham aí ao longo dessa caminhada, tá bom? Gente, até a próxima!